Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual ao domingo, Miguel Gonçalves, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. E hoje começamos a viagem até ao coração da Via Láctea para tentar descobrir um dos grandes mistérios da cosmologia. É verdade. E olha, eu não quero criar problemas, muito menos problemas familiares, mas tu sabias que pode existir uma gêmea tua num qualquer outro universo, mas constituído por antimatéria? Pois é verdade. Nós conhecemos a matéria, nós vivemos num mundo dominado pela matéria, nós estudamos no liceu o eletrão, o próton, o neutrão, sabemos que o eletrão tem carga negativa, o próton tem carga positiva, mas existe algo fabuloso chamado antimatéria, que é precisamente o oposto. Um eletrão com carga positiva, um próton com carga negativa e o que diz a teoria é que mesmo no início do universo eles tinham mais ou menos a mesma quantidade. Mais ou menos. A matéria conseguiu vencer por um bocadinho de nada e é por isso que nós hoje vivemos um universo de matéria. Mas eles existem, não coexistem. Eu não quero que tu encontres a tua gêmea de antimatéria por uma razão muito simples. Quando a matéria e a antimatéria se fundem, libertam uma enorme quantidade de energia. Aniquilam-se. Mais ou menos o equivalente a cerca de 2 vezes a bomba atómica de Hiroshima. E, portanto, nós não queremos que um eletrão encontre um positrão, porque isso dá uma grande libertação de energia, e se calhar é por causa disso também que na ficção científica os motores das naves espaciais são de antimatéria, porque ali, de facto, quando se encontram, há uma enorme energia. Ora, portanto, nós sabemos que ela existe, a antimatéria. O que é um grande mistério há mais de 40 anos na astronomia é como é que existe tanta antimatéria precisamente na nossa galáxia, e para teres uma pequena ideia, a cada segundo há a aniquilação de cerca de 10 levantado a 43 positrões. Isto é, 1 seguido de 43 zeros. Não me peças para dizer que numerei esse, muito menos esta hora da manhã. Mas, portanto, sabemos que existe uma grande quantidade de antimatéria e que está, sobretudo, criada neste sítio que nós estamos a ir para lá, neste vídeo, no coração da Via Láctea. E, portanto, há mais de 40 anos que isto é um mistério. Como é que existe tanta e por que razão é que está, sobretudo, localizada ali no centro da Via Láctea? Qual era o mecanismo? Quem é que consegue criar tanta antimatéria? Eis então que agora surge uma teoria muito interessante e que quantitativamente e geograficamente consegue explicar isto. Será que nós temos a criação de antimatéria através disto? Nós estamos a ver da fusão de 2 anãs brancas. Isso dá origem a uma supernova. Quem acompanha a nossa rubrica sabe que nós geralmente falamos de supernova quando estamos a referir à explosão de estrelas de grande massa. Não é bem explosão, é a injeção da matéria mais terna de estrelas de grande massa. Essas são as supernovas mais espetaculares. Uma supernova desse tipo consegue ter mais brilho do que o brilho de toda a galáxia onde está hospedada essa estrela. Mas há um outro tipo de supernovas que tem uma luz, um brilho muito menos visível, mas que consegue ejetar também para o cosmos uma grande quantidade de material. E desse material é um isótipo do titânio, e esse isótipo do titânio, o titânio 44, consegue também nessa reação emitir positrões. E de modo que este estudo agora apresentado diz que basta nós termos, no fundo, a colisão de anãs brancas corresponde à fase final de estrelas do tamanho do Sol. O nosso Sol, na parte final, daqui a 4,5 mil milhões de anos, vai originar precisamente uma anã branca. E, portanto, o que diz este estudo é que quando nós temos este tipo de união, nós temos a emissão de positrões em quantidade suficiente para explicar a quantidade de antimatéria que nós encontramos na Via Láctea. E então a parte geográfica. Porquê no centro da Via Láctea? Porque é aí que residem as estrelas mais velhas da nossa galáxia. E as anãs brancas correspondem precisamente às estrelas velhas, às estrelas que estão na parte final, como eu já tinha dito, estrelas com uma massa semelhante ao Sol. E, portanto, temos aqui uma explicação para a quantidade e a localização geográfica da origem da antimatéria na nossa Via Láctea, que é, como te digo, um mistério que já tinha mais de 40 anos na astronomia. Miguel, e agora mistérios de grande tamanho, mais novidades também da famosa estrela de Tabi. E quando a teoria avança com estruturas que a prática, a observação ainda não encontrou, não deixa de ser menos meritório, muito pelo contrário. O que nós estamos a falar é de uma estrutura que ainda ninguém viu, mas que uns astrónomos da Universidade de Harvard e da Califórnia disseram que pode existir eventualmente uma maneira muito transitória
na vida de planetas ou de luas de grande porte. E deram o nome de sinestia. Então, o que é uma sinestia? O que, no fundo, este estudo diz é o seguinte: quando nós temos dois corpos que colidem, mas quando nós temos dois corpos que colidem a grandes velocidades de rotação, ou seja, imagina duas bolas a rodarem muito rapidamente sobre si próprias e depois colidem. Quando nós temos esse tipo de eventos, que no fundo é muito parecido com aquilo que aconteceu na formação da Lua, pensa-se que houve um planeta do tamanho de Marte que chocou com a Terra e que os restos terão originado a Lua. Quando isso acontece, quando estamos a falar de grandes massas, com grandes velocidades, portanto, quando giram muito rapidamente sobre si própria, então podemos ter a criação de uma coisa chamada sinestia. E o que é a sinestia? Olha, precisamente esta imagem que nós estamos a ver. Nós estamos a ver do lado esquerdo à frente um planeta, estamos a ver um bocado em baixo um planeta com um disco, pode ser um disco de detritos associado precisamente a uma colisão, ou outro tipo de fenómenos. E depois, ao lado, a sinestia, como podes ver, é uma estrutura muitíssimo maior, parece um donut, mas é um donut de enormes dimensões e que não é nem líquido nem sólido, é um fluido muito esquisito que tem precisamente a sua origem nestes choques com estruturas de grande massa e estão a girar muito rapidamente sobre si próprio e, portanto, também a altas temperaturas. E esta estrutura, agora dita, mostrada pela teoria chamada sinestia, é algo muito, muito, muito transitório. Num planeta como a Terra, por exemplo, em que podemos ter este tipo de estrutura, isto é uma estrutura que pode durar apenas 100 anos, aproximadamente 100 anos, antes depois de colapsar, digamos assim, para outro tipo de estrutura. Quando estamos a falar de objetos maiores, pode durar um bocadinho mais. Mas, portanto, nós ainda não conhecemos nenhuma observação de sinestias. Mas o que diz este estudo é que, teoricamente, isto pode acontecer. E, portanto, se alguma vez algum dos nossos telescópios encontrarem um gigantesco donut à volta de um planeta, então podemos ter a indicação que esse planeta sofreu um choque a grande velocidade orbital e, portanto, isso pode dar origem precisamente a uma sinestia. E também falaste muito bem de um outro mistério, não teórico, mas prático, da famosa estrela de Tabi. A estrela de Tabi, para quem acompanha este nosso programa, é talvez das estrelas mais pop, digamos assim, na astronomia contemporânea, porque alguns astrónomos detectaram nos registros do Kepler, do telescópio espacial Kepler, que esta estrela apresentava quebras no seu brilho, inexplicáveis, aleatórias, que chegavam a ter aos 20%, e encontraram isso nos arquivos do Kepler. E, portanto, houve todo um conjunto de explicações para aquilo que podia estar a acontecer. Podiam ser uma horda de cometas que estavam a implodir perto da estrela, podia ser um planeta que estava a ser devorado pela própria estrela, mas o que é certo é que não houve até agora uma teoria científica mais ou menos consensual àquela quebra de brilho que foi visto, repito, nos arquivos do Kepler. Porque é que esta semana voltou a ser notícia? Voltou a ser notícia porque houve um conjunto de astrónomos e um conjunto de telescópios a nível mundial que alertou para que neste preciso momento, não é bem neste preciso momento, estamos a falar de uma estrela que está a mais de 1500 anos de luz de distância, mas esta estrela, neste momento, a luz que nós estamos a receber na Terra, mostra-nos que a estrela está outra vez a diminuir de brilho. Não é tão espetacular desta vez, estamos a falar da ordem dos 2%, mais coisa, menos coisa, mas o que é certo é que isso alertou imediatamente a comunidade científica e então a equipa que primeiramente alertou para estas quebras muito pouco vulgares na Tabi pediram a telescópios, pediram a astrónomos amadores e profissionais de todo o mundo que registassem o brilho desta estrela. E desta vez pediram também que utilizassem espectógrafos profissionais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta estrela, neste momento, está a ser analisada, vista numa grande gama de comprimentos de onda, para tentar perceber efetivamente o que é que está a contribuir novamente por este brilho. Os astrónomos também desta descoberta dizem que isto pode ser algo normal, porque quando eles pegaram os dados do Kepler, encontraram também este tipo de quebras de 2%, em intervalos mais ou menos regulares, e, portanto, de uma maneira mais ou menos vulgar. Portanto, se calhar nós estamos novamente a ver uma quebra de brilho, mas desta vez, ao contrário do que tínhamos com o Kepler, desta vez nós temos os telescópios preparados e que vão analisar em vários comprimentos de onda o que é que está a acontecer. Quando é que vamos ter resultados? Estes dados demoram muito tempo a serem analisados, portanto, só daqui a uns meses, provavelmente, é que vamos ter uma indicação mais clara do que é que está associado neste momento à Tabi. A pergunta é óbvia. Extraterrestres? Não, ainda não vamos colocar essa hipótese. Vamos tentar perceber em vários comprimentos de onda o que é que está a acontecer ali à volta daquela estrela.
Muito bem, vamos esperar então por essas explicações. Miguel, o que é que hoje nos trazes para o final? Olha, muito rapidamente, na semana em que a Virgin Galactic diz que já tem os bilhetes todos esgotados até 2020 e qualquer coisa para os seus voos suborbitais, para turismo, eu achei curiosa a coincidência, porque faz hoje, precisamente hoje, 58 anos, que a humanidade enviou pela primeira vez 2 macacos num voo suborbital e que regressaram são e salvos, pela primeira vez, à Terra. São estes cavalheiros que nós estamos aqui a ver e que tiveram honras de destaque na revista Life na altura. Estamos a falar de 28 de maio de 1959 e são os macacos Able e Baker. Foram os primeiros a regressar com vida. Isto não é totalmente verdade. Os primeiros criaturas vivas a regressarem ao espaço vivas foram, só para uma curiosidade, foram moscas. Moscas que a 10 de fevereiro de 1947 regressaram de um foguetão V2. E, também em registro de curiosidade, só para termos uma pequena ideia, que na história da exploração espacial já foram mais de 30 os macacos que subiram em voos suborbitais. Olha, tiveram mais sortes do que eu, porque eu também gostava imenso de ir lá acima. E, para teres uma pequena ideia, em 1968, a sonda soviética Zond 5 chegou a levar até para a Lua, não aterrar, não a lunar, apenas em voo orbital à Lua, levou inclusive também moscas, mas também levou tartarugas, plantas e outros seres vivos, bactérias também. E, portanto, esta história nós enviámos lá para cima outros representantes do planeta Terra, que não apenas seres humanos, é algo que já vem de algum tempo e, portanto, não deixa de ser curioso nós mostrarmos esta curiosidade de estes cavalheiros Able e Baker, que na altura fizeram furor nos Estados Unidos. Miguel, e terminamos então com essas imagens. Agradeço mais uma vez a presença no Bom Dia Portugal e até ao próximo domingo.